ao nosso povo, buscar a tua bênção, Jesus. Fique conosco, Senhor, que nós queremos hoje e sempre. É assim, Senhor. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos a essa casa de oração e de comunidade. Tenho a certeza de entrar, vocês, carinho das trabalho, franciscanos muito amorosos. Estou obrigado a Deus. A mensagem que eu escolhi, ou talvez tenha escolhido, foi a mesma que eu fiz no trabalho, que eu falo ontem, um pouco antes do nosso trabalho do sábado, passa na noite. Porque, invariavelmente, ele nos mostra um caminho muito interessante, em relação à saúde, especialmente. Então, uma pergunta: estás doente? E a oração da fé salva a doente. E o Senhor ouve a vontade. Tiago, capítulo 5, versículo 15. Interessante quando o Emmanuel coloca essa passagem, né, ele coloca a fé de Tiago, esse versículo tomado de Jesus, ele fala da fé. A força da fé indica todas as criaturas humanas adoecem. Todavia são raros aqueles que cogitam de cura real. Acontecendo porque o morro se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa através da boca ou dos poros possa restaurar inteiramente. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueça de que os verdadeiros males procedem do coração. Como estão nossos sentimentos? A mente é fronteira, as coisas não quase nada. Tudo de bom e maravilhoso para Deus de nós. Mas também faz muito aquilo que não é bom, especialmente para a nossa saúde. A vida, por favor, popular, deu espaço. A só não está entrando, né? que vale a medicação exterior se prossegues triste, acabambeado, ou isso e isso. Outras vezes pede socorro de médicos humanos e de benfeitores espirituais. Mas ao surgirem as primeiras melhoras, abandonas o remédio ou o conselho salutar e volta aos mesmos abusos, como os de enfermidade, sejam abusos do ponto de vista físico, sejam aqueles, talvez sejam os mais graves, mentais, específicos, daquilo que pensamos. Como regenerar a saúde se perde muitas horas em uma posição de cólera ou desânimo? A indignação rara, quando justa e construtiva, no interesse geral, é sempre um bem, quando sabemos orientá-la em serviço de liberação. Contudo, a indignação diária, a propósito de tudo, de todos e de nós mesmos, é um ato pernicioso, de consequências imprevisíveis. As reclamações que fazemos de indignação que temos, alguma coisa que está acontecendo no nosso igreja, na nossa escola, na nossa casa, tem uma dúvida. Reclamar.
proximidade com as desfeitos valioso e longo em conversação infrutífera, extinguindo as tuas forças. Que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico se não sabes calar nem desculpar, se não ajudas, não compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem procuras a harmonia com os homens. Por mais se apressem socorristas da terra e do plano espiritual em teu favor, devoras as próprias energias, vítimas imprevidentes do suicídio indireto. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Que mudança é essa? Nós nascemos, crescemos, nos instruímos, vivemos uma vida de trabalho, muitas vezes duro, perdendo nossa saúde, ganhamos dinheiro, mas é certo que um dia voltaremos ao plano maior, a nossa verdadeira vida. Desapega-te de bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino, de acordo com a lei do uso. E lembra-te de que serás agora e depois reconduzido à vida maior, onde encontramos sempre a própria consciência. Foge à brutalidade. Enriquece os teus fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno. Busca a intimidade com a sabedoria, pelo estudo e pela meditação. Não manches teu caminho. Serve sempre. Trabalha na extensão do bem. Guarda a lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração e permanece convicto de que, se cultivas a oração da fé viva em todos os teus passos, aqui ou além, o Senhor te levantará. O que fala aqui, mano, é tudo aquilo que nós, na verdade, vimos no nosso dia a dia. Tudo que eu falei aqui, pelo menos na minha mente, eu acredito que muitas que aqui estão, são uma representação de como devemos nos conduzir ou como não devemos nos conduzir na vida, para que tenhamos saúde física, mental, consequentemente espiritual. Quando buscamos, vamos dizer, a religião, quando buscamos a atividade, a divindade, é porque necessitamos, estamos ligados a ela, pela própria natureza. Afinal, fomos criados simples, ignorantes. E progredimos através do tempo. Nos desenvolvemos até chegar hoje. Amanhã é outro dia. Vivemos variavelmente ansiosos por viver amanhã, pelos problemas que encontraremos na segunda-feira. Mas por que não viver hoje? Deixar que amanhã venham as adversidades e possamos, nós, com o nosso conhecimento, com o que já aprendemos, com aqueles que estão à nossa volta, amigos, irmãos, pais, mães, companheiros de trabalho, da casa de oração, no pedido de ajuda. Pedis e obtereis. Isso faz parte das regras. Precisamos pedir. Precisamos pedir a Deus. Precisamos nos dirigir a Jesus e pedir também a Ele. Precisamos pedir ao nosso anjo da guarda. Aqueles que nos acompanham. Acreditamos nisso. Somos espíritas, ou pelo menos somos, vamos dizer assim, apreciadores dessa doutrina esclarecedora. Lá em Tiago, ele fala muito na fé que cura, e na oração que também cura. Mas ele fala uma coisa muito interessante no capítulo 2, versículo 25. Assim como
A carne sem o espírito está morta, a fé sem o trabalho, sem a caridade, também está. Reflitam isso. Boa noite. Então, boa noite novamente a todos. Sejam bem-vindos, como o Hector colocou. Eu quero dar só alguns avisos aqui. Lembrar a todos que, tanto no domingo como às terças-feiras, nós disponibilizamos o atendimento fraterno, a conversa fraterna, com as pessoas que desejarem conversar, ter algum esclarecimento, tirar alguma dúvida conosco. Nós vamos colocar aqui uma equipe à disposição a partir das 7 horas, tanto do domingo como às terças-feiras à noite, o dia da reunião pública. E lembrar também que o NED, a qual o nosso amigo aqui, Agemiro, faz parte, vai ter agora o próximo sábado, a primeira arte brechó. No domingo, não é? No domingo, dia 9, vai ter arte brechó, onde eles estão arrecadando e fazendo esses encontros por conta da nova sede desse grupo, do NED. E as pessoas que desejarem comparecer lá, vai ter roupas, sapatos, vai ter artigos natalinos, vai ter várias coisas que, né, dona de casa, mãe, mulher, gostam muito desses produtos. Então, as pessoas que se interessarem podem buscar e procurar lá. Funciona, gente, onde era o antigo MIEP, no Catolé, na rua João Pequeno. Eu acho que vocês sabem onde é que fica, não é? Então, podem procurar lá os serviços, os trabalhos durante o dia, no dia 9, que eu tenho certeza que vocês vão encontrar bons produtos, não é, não, Agemira? E preço acessível, não é? Muito bem. Boa noite a todos. Já que estamos fazendo o convite, façamos o convite da casa. Dia 15, haverá o Natal Fraterno, aqui, das crianças que a casa atende, os adolescentes, mães. Então, a casa já está também recebendo alguma lembrancinha que você possa ofertar para criança ou mães. Aquilo que você, às vezes, pensa que não tem mais validade para você, mas tem uma validade muito grande para outro que não tem, tá? Então, cooperemos também com o nosso Natal Fraterno. Obrigada. Para isso, tem uma relação ali no mural, tem 3 folhas brancas ali, tem uma relação de material necessário para esses eventos, e aqueles que desejarem colaborar podem dar uma olhada e entrar em contato, principalmente aqui com Kalina, né, que está responsável por esse trabalho da evangelização e da distribuição dessas coisas, bem como com o André na parte da alimentação. Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez, nós pedimos algumas palavras para transferir para o irmão Agemiro, que é o responsável por nossa reflexão. Queremos lembrar os nossos irmãos, sobretudo aqueles que se lembraram de nós nessa noite, que por quem temos um imenso afeto, a irmã Liege, que falou, o irmão Marcelino com sua noiva, sua cunhada, pessoas que há muito tempo dominam os nossos corações e sentimos a sua ausência. Estamos muito contentes, vários companheiros, o casal aqui da frente também tinham, por razões outras, tinham ficado distante do nosso trabalho, hoje retornar à Casa do Caminho. Nós queremos avisar os irmãos, e nós estamos pela internet. Esse programa todo domingo é transmitido e temos já cerca de 5.000 pessoas que assistem o nosso programa. A média é de 600 mil, tem domingo que chega a mais de 2.000 pessoas que pela internet acompanham o nosso trabalho. Nós ficamos muito contentes, porque de verdade essa sementeira de amor que se tenta fazer na Casa do Caminho, não somente os irmãos que nos premiam com sua presença, mas através da internet. Hoje nós temos cerca de 5.000 que acompanham o trabalho da Casa do Caminho. Nós estamos muito contentes com essa frequência, com esse devotamento, e o que podemos prometer é que o esforço maior que possamos fazer na vida é para servir. Acreditamos no amor, mesmo no mundo conturbado, cheio de violência, de crime, de droga, de miséria, mas por trás de toda a nossa fragilidade, aqui em toda parte, as hierarquias divinas não estão ausentes.
nem estão alheias à problemática dos terrenos. Daqui mais algum tempo, não vai ser muito longo, começará uma nova fase da humanidade em que o amor começará a ter lugar no coração humano. Por enquanto, nós vivemos mais das emoções, das paixões humanas. O amor, de verdade, ainda é o grande ausente da paisagem humana. Porque se existisse amor, não existia tanta desigualdade, tanta miséria no mundo. Às vezes a gente alenca dezenas e dezenas de coisas que são a causa do sofrimento humano. Mas, de verdade, é uma única coisa que gera toda essa harmonia aqui em toda parte. É falta de amor no coração do ser humano. Mesmo, lamentavelmente, já que os cristãos são maioria no mundo, o pecado maior parece que cabe à comunidade cristã do mundo inteiro. Porque nós somos cerca de 2 bilhões de membros, enquanto o islamismo, que é a segunda religião, tem cerca de 1 bilhão e 600 milhões. Então nós somos 500 milhões de pessoas acima do islamismo. E as demais religiões são bem menores. Lamentavelmente, os cristãos têm as maiores riquezas do mundo, e a miséria e a desigualdade ainda é uma assinte ainda à civilização, às conquistas civilizatórias. Mas quem vai transmitir tudo o que de importante nós vamos ver nessa noite é o irmão Admiro, como sempre tem preparado, através do seu amigo, seu computador, assuntos de muita relevância que vamos apreciar nesse instante. Um abraço a todos os irmãos que estão na Casa do Caminho, nos lembrando que, de verdade, nós estamos sendo acompanhados por milhares de pessoas distantes. Irmão Admiro, com a palavra. A noite é minha. Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, boa noite. Que Jesus possa nos abençoar. Inclusive, nossos amigos internautas que nos acompanham através do Facebook. Que essa luz possa alcançá-los também. Para a nossa reflexão da noite, eu pergunto: o que sonhamos? Sonho é uma sequência de fenômenos psíquicos, imagens, ideias, atos, etc., que involuntariamente ocorrem durante nosso sono. Fantasia, ilusão, desejo, aspiração. Bem, é uma experiência que possui significados distintos se for ampliada a um debate que envolva religião, ciência e cultura. Se nós formos lá na culinária, vamos encontrar sonho, que é aquele bolinho frito, né, feito de farinha, leite e ovos, que tem aquele recheio de creme. Enchi a boca d'água agora, né? Mas o sonho que vamos falar é este sonho que, para a ciência, é aquela experiência da imaginação do inconsciente durante nosso período de sono. Para Sigmund Freud, os sonhos noturnos são gerados na busca da realização de um desejo reprimido. Então, sonho basicamente começa por aí. No livro Consolador, através do Espírito Emmanuel, na pergunta 49, como devemos conceituar o sonho? E ele nos diz: na maioria das vezes, o sonho constitui atividade reflexas das situações psicológicas do homem no mecanismo das lutas de cada dia, quando as forças orgânicas dormitam em repouso indispensável. Em determinadas circunstâncias, contudo, como nos fenômenos premonitórios ou nos de sonambulismo, em que a alma encarnada alcança elevada porcentagem do desprendimento parcial. O sonho representa a liberdade relativa do espírito prisioneiro da terra, quando, então, se poderá verificar a comunicação intervivos e, quando possível, as visões proféticas, fatos esses organizados pelos mentores espirituais de elevada hierarquia e obedecendo
a fins superiores e quando o encarnado em temporária liberdade pode receber a palavra, a influência direta de seus amigos ou orientadores do plano invisível. Isto é o que Emmanuel nos diz sobre o sonho. Kardec, lá no livro A Gênese, também fala nesse tocante. Lá nos capítulos 14, item 22, e 15, item 3, onde ele trata da visão espiritual ou psíquica, dupla vista, sonambulismo e sonhos. E ele nos diz: o perispírito é o traço de união entre a vida corpórea e a vida espiritual. É por ele que o espírito encarnado está em contínua relação com os espíritos. É por ele, enfim, que se cumprem no homem fenômenos especiais que não têm sua causa primeira na matéria tangível e que, por esta razão, nos parecem sobrenaturais. O perispírito é o órgão sensitivo do espírito e, por seu intermédio, o espírito encarnado tem a percepção das coisas espirituais que escapam a seus sentidos carnais. Pelos órgãos do corpo, a vista, o ouvido e as diversas sensações estão localizadas e limitadas à percepção de coisas materiais. Pelo sentido espiritual ou psíquico, elas estão generalizadas. O espírito vê, ouve e sente por todo o seu ser o que está na esfera da irradiação desse fluido perispiritual. Ou seja, uma vez saindo do corpo, o meu espírito é todo ouvidos, vê 360 graus e tem a percepção por todo o seu corpo perispiritual. Os olhos, ouvidos, boca, nariz, no corpo físico são apenas para quando ele aqui se encontra enclausurado. Então, quando o espírito está livre, ele é o dono de si. Não está mais preso a essa matéria que seria nossa prisão particular. Embora durante a vida o espírito esteja preso ao corpo pelo perispírito, ele não é de tal modo escravo que não possa alongar o seu laço e se transportar ao longe, seja na terra, sobre qualquer ponto do espaço. É o fenômeno designado sob o nome de emancipação da alma. Sempre ocorre durante o sono. Todas as vezes que o corpo repousa e que os sentidos estão em inatividade, o espírito se desliga sem ocorrer a morte. Fica ligado por um fio tênue, fluídico, que estica até sair do nosso planeta. Não tenham medo que não tem tesoura que corta não, viu? Ele só parte no dia que a gente for embora de uma vez. Então, muitos têm consciência quando estão sonhando. Sabe que está sonhando. O espírito está consciente. E isso ajuda em muito. E lá no livro dos Espíritos, no segundo capítulo, lá no livro 2, no capítulo 8, vocês vão encontrar perguntas e respostas sobre esse fenômeno. Então, nestes momentos em que o espírito se liberta do corpo momentaneamente, o espírito vive sua vida espiritual, ao passo que o corpo, não, esse está ali somente vegetando. Ele está, em parte, no estado em que estará depois da morte, ou seja, toda noite nós treinamos como morre e não percebemos. E aí o espírito percorre o espaço, ele vai a lugares distantes, não é? Por vezes, ao despertar, conserva uma lembrança dessas suas peregrinações, uma imagem ou mais ou menos uma ideia imprecisa do que constituiu aquele sonho. E dele ele às vezes consegue trazer, em alguns casos, intuições que lhe são sugeridas, ideias, novos pensamentos, e é isso que justifica um velho provérbio, que a noite traz bons conselhos, né? Então, Kardec, sabiamente, lá na questão 414 do Livro dos Espíritos, ele perguntou: duas pessoas que se conhecem podem visitar-se durante o sonho ou o sono? Sim, responderam os espíritos. E muitas outras que pensam não se conhecerem se encontram e conversam. Podes ter, sem que suspeites, amigos em até outros países. O fato de visitares durante o sono amigos, parentes,
conhecidos, pessoas que vos podem ser úteis, é tão frequente que realizais quase todas as noites. Nós não lembramos, mas todas as noites saímos do corpo e fazemos essa peregrinação. Raramente trazemos uma lembrança, como ele diz aqui, que é uma informação, é uma orientação, é uma ideia, só para que a gente dê continuidade, que não deixa de ser uma ajuda do plano espiritual nesse sentido. Eu estou fazendo essas citações porque eu colhi em diversos livros para que a gente tenha um entendimento melhor, porque não é fácil falar de sonho, porque temos muitas dúvidas pelo que ouvimos as pessoas dizer, né? Ah, eu sonhei com um dente caindo, é morte. Sonhei calçando um sapato, é porque alguém da família vai morrer. Ora, se eu sonhar calçando um sapato, eu vou ficar com raiva, porque vou acordar sem um sapato. Então, existem essas coisas que falam do sonho, né? Então, vamos atentar para o que essas pessoas estão nos dizendo através desses espíritos. No livro Espiritismo Aplicado, de Eliseu Rigonati, onde ele trata do sono, ele diz: durante as horas do sono, podemos passar por um mundo espiritual e estarmos juntos a outros espíritos desencarnados ou encarnados também. Duas são as finalidades do sono: proporcionar ao corpo a oportunidade de recuperar aquelas energias e também libertar parcialmente nosso espírito, facultando-lhe novas experiências fora do corpo. Há espíritos que, parcialmente libertos do corpo pelo sono, conservam toda a lucidez, compreendem que estão no mundo espiritual e dedicam essas horas a estudos, a trabalhos, e assim ganham tempo, porque quando desencarnarem encontrarão prontos esses trabalhos. Veja que maravilha, a gente já vai adiantando o negócio lá, né? Já não fica acumulado em cima do birô. Outros espíritos continuam durante o sono a tratar de seus negócios e preocupam-se até com problemas materiais, e é exatamente como se estivessem acordados. Ou seja, eu às vezes sonho resolvendo um problema na repartição, na escola, ou até em casa. Certa feita, um amigo meu, ele estava com uma dificuldade com um inquilino numa casa que ele havia alugado. E não havia diálogo. Mas, uma noite em sonho, ele consciente saiu do corpo e foi até a casa conversar com o inquilino. E em sonho, conversaram, acertaram os negócios, e no outro dia deu tudo certo. Então vejam como é maravilhosa essa possibilidade, né? Mesmo em sonho, ele conseguiu resolver com o outro que também estava sonhando, e se encontraram e aí resolveram o problema. Já no livro Temas da Vida e da Morte, de Manuel Filomeno de Miranda, ele diz: já disse com muita propriedade que o sono é uma forma de treinar a morte. Assim, diariamente o homem, ao deitar-se, realiza, mesmo que inconscientemente, esse treino para o fenômeno biológico terminal. O espírito sempre está em ação até onde podemos concebê-la. A inatividade não se encontra presente nas leis da vida. Mesmo nos momentos de repouso, o espírito se movimenta atraído por aquilo que mais lhe diz respeito. O sono é, portanto, uma necessidade para o refazimento orgânico, o restabelecimento de energia do corpo, o reequilíbrio das funções que o acionam. Então, biologicamente, eu preciso do sono para que minhas células façam alguns trabalhos, meu corpo físico relaxe, descanse, né? A musculatura tem essa necessidade também primordial. Já na obra O que é Espiritismo, Kardec perguntou, na questão 136 desse livro, qual o estado da alma durante o sono? A alma é o nosso espírito encarnado. O sono é o corpo que repousa, mas o espírito não dorme. As observações práticas provam que, nessas condições, o espírito goza de toda a liberdade e da plenitude das suas faculdades. Aproveita-se do repouso do corpo e dos momentos em que lhe dispensa a presença para agir separadamente e ir onde quer, durante a vida, qualquer que seja a distância a que ele se transporte. O espírito fica sempre preso ao corpo por um cordão fluídico, que serve para chamá-lo quando a sua presença se torna necessária. Somente a morte rompe este laço. Então,
Saímos do corpo e vamos aí andar, outras cidades, países. Ah, mas eu não lembro. Não é necessário. Quando há necessidade, voltamos com alguma impressão daquele sonho, para que isso nos traga o benefício da lembrança e executarmos aquilo que no sonho nos foi mostrado. Dizem alguns espíritos que esses artistas, pintores, escultores, são levados em desdobramento ou em sonho, durante o sono, e veem a pintura ou a imagem que eles vão esculpir. No outro dia, ele acorda com aquela sugestão. E aí, a inspiração, ele vai e pinta. Mas o que ele está pintando não foi criado naquele momento. Ele viu em algum lugar. Trouxe apenas a vaga ideia e aí, com sua habilidade, obviamente, ele faz a pintura ou a escultura. Então, tem essa finalidade, porque uma vez livre do corpo, tudo o que o espírito tem, como vimos aqui, volta. Eu sou realmente quem sou. Aqui, preso nesse momento no corpo, eu sou limitado. Nós perdemos algumas aptidões que o espírito tem. Como, por exemplo, a lembrança também do que fomos, né? Graças a Deus, porque nós iríamos conviver com essa ideia do que fizemos de errado e não seria bom, não é? Iria atrapalhar esse momento em que estamos aqui. Lá na frente, no livro Conduta Espírita, André Luiz nos diz: encarar com naturalidade os sonhos que possam surgir durante o descanso físico, sem preocupar-se aflitivamente com quaisquer fatos ou ideias que se reportem a eles. Há mais sonhos na vigília que no sono natural. Repudiar as interpretações supersticiosas que pretendem correlacionar os sonhos com jogos de azar e acontecimentos mundanos, gastando-se com isso preciosos recursos e oportunidades da existência sem preocupação viciosa e fútil. Então, seja qual for o sonho, não te preocupa. Analisa. Tenta ver os detalhes do sonho. Porque é num pequeno detalhe daquele sonho todo que está a informação que eu preciso. E aí, como ele diz aqui, as interpretações, né? Porque tem gente que entende demais de sonho. Por exemplo, seu Mané tinha uma mercearia na esquina da rua e passava jogo do bicho. E ele traduzia sonhos. As pessoas sonhavam e ia lá e jogava, né? E o camarada logo cedo estava lá preocupado, seu Mané dizia: e aí, o que foi? Ele disse: rapaz, eu tive um sonho e estou numa dúvida. Seu Mané disse: diz aí que eu mando aqui. Seu Mané, eu sonhei meu gato caindo de cima do muro. E eu vou jogar gato. Aí ele disse: nem joga que vai perder. Mas, seu Mané, eu não sonhei com um gato caindo do muro? Ele disse: sonhou. Vamos analisar o sonho. Um gato que cai de cima do muro, ele é o quê? Ele é burro. Um burro caindo no chão, não levanta poeira? Se levanta e muita. Onde é que tem muita poeira? No deserto. Quem é que anda no deserto? Camelo. Joga camelo. Então a gente chegar a uma dedução dessa por um sonho é complicado, não é? Mas as pessoas inteligentes decifram os sonhos e nos levam a acreditarem que é assim. Então, o sonho ele é dividido em 3 categorias, que seria o chamado sonho ordinário ou cerebral, que é simplesmente as reflexões das impressões e as imagens arquivadas no cérebro durante o período de vigília, e ao adormecermos, essas imagens são liberadas e sem direção consciente, então nós temos aqueles sonhos indecisos, aquelas coisas misturadas, né, que saem da nossa memória. Tem a segunda categoria, que é quando o espírito flutua somente na atmosfera ali próxima do corpo, aí ele mergulha nesses pensamentos que lhe trazem aquelas imagens do dia a dia, e aí ele fica naquela confusão de impressões, o sonho fica bem misturado. E a terceira categoria é aquela quando o espírito fica mais livre do corpo, e aí quando ele vai mais longe, desprende-se da matéria, aí ele sai ao encontro das pessoas amadas, amigos, parentes, né? E guia espiritual também, porque nesse momento ele pode estar ao seu lado e você ter, através dele, algumas informações, orientações. E também pode se encontrar nesse estado com
outras almas, mesmo encarnadas na Terra. Eles também estão em desdobramento. Podemos nos encontrar, sem problema, né? Então, desses sonhos, o espírito conserva impressões que nem sempre afetam o cérebro físico, mas se gravam na consciência, que depois surgem no transcorrer dos dias como pressentimentos, intuições. Acontece um fato, aí você diz, rapaz, se eu não me engano, eu sonhei com algo parecido, não é? Vem logo aquela lembrança, porque é assim que eles vão nos mostrando no decorrer da semana. E aí, nesse tipo de sonho, a alma, ao visitar outros mundos inferiores ou superiores, de acordo com suas paixões ou virtudes, ele registra esses fenômenos de premonição durante o sonho. Por exemplo, a mulher do senador Júlio César, ela sonhou com o marido sendo assassinado. Viu a cena. Fez de tudo para que ele não fosse naquele dia ao Senado. Mas ele não deu ouvidos e foi. E, como nós sabemos, e a história conta, levou mais de 20 punhaladas, inclusive pelo seu grande amigo e fiel companheiro Brutus, onde ele diz aquela frase célebre, até tu, Brutus, não é? Foi apunhalado por ele também. Isso, um sonho que a sua esposa teve. O presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, sonhou que certa vez que ele estava num ambiente muito silencioso, um silêncio quase de morte. Mas aí ouviu um soluço. E saiu procurando pelo ambiente onde ele estava, que era na Casa Branca, percorreu várias salas, aí numa delas, quando ele olha da porta, vê um corpo deitado, todo vestido de preto, guardado por 2 soldados, e uma grande multidão no outro salão que chorava. E aí ele perguntou ao soldado, ué, quem morreu aqui na Casa Branca? E o soldado responde, o presidente foi assassinado. E, no outro dia, à noite, Abraham Lincoln, ao assistir uma peça no teatro, leva um tiro que faz com que ele morra. Então, há uma coincidência? Coincidência não existe. Mas, às vezes, a informação bate. Porque o sonho, como nós vimos aqui, ele tem vários sentidos, várias direções, várias orientações. Deixar de lado aquela, né, a ruim, digamos assim. Porque, às vezes, sonho com isso, dá aquilo. Não, é analisar o sonho. Ele está me dizendo algo. Lembrar que, quando Jesus caminhava com seus discípulos, viu uma carniça de um cachorro e acocorou-se perto, e os discípulos, mas Senhor, o Senhor aí nessa carniça, aí ele diz, mas vem ver que dentes bonitos ele tinha. Então, daquela coisa ruim, vou tirar a coisa boa que está ali, porque tem uma informação naquele meio, não é? Então, é sua a informação, é para você. Sonhe com fulano, com Beltrano, o sonho é teu, não é de fulano. Quem está sonhando é você. Então, nós temos que ter esse direcionamento, não ter medo do sonho, não se aborrecer, não ficar preocupado, não. Analisar. Porque se eu tive a permissão de lembrar do que vi e sonhei, é porque alguma coisa para mim ali tem, alguma informação. O problema do ser, o destino da dor, o livro de Leon Denis, ele diz, sonho premonitório são os sonhos premonitórios complexos de imagem e visões que se referem a acontecimentos futuros e cuja exatidão é ulteriormente verificada. Parecem indicar que a alma tem o poder de penetrar o futuro ou que este lhe é revelado por inteligências superiores. Então, precisa ter muita calma e cuidado. Analisar o sonho, pensar direitinho, não se aperrear, porque, por ruim que seja esse sonho, tem algo ali que é importante. E os pesadelos? Eita, sonhar que quer se levantar e tem um peso aqui em cima é horrível, né? Você está emborcado, quer desvirar e não consegue, né? Falta ar, é horrível, né? São produtos dos nossos desejos, recordações ou experiências espirituais inferiores, devido a esse estado mental conturbado. Então, o pesadelo somos nós, às vezes, que provocamos por esse condicionamento. Estou perturbado e vou dormir. Uma boa vivência diária, uma boa leitura antes de dormir, uma oração com sentimento,
são excelentes recursos para termos bons sonhos. Ainda uma vez que vive o bem, também se sonha o bem. Então, uma oração antes de deitar, pede a proteção do anjo da guarda ou do seu espírito guia, porque aí você relaxa e dorme, vai sonhar, talvez lembre, talvez não, mas despreocupadamente, sem medo. Não precisa ter medo, porque sonho é o que vimos aqui, essas imagens, essas ideias, coisas do nosso inconsciente, resquícios de imagens do cérebro físico, enfim, nada que tenhamos que temer ou ficar apavorados. Porque é até bom sonhar, né? Às vezes a gente tem cada sonho legal, né? Vai em cada lugar bacana, rapaz. E tem aquela... Você vê às vezes uma foto, rapaz, eu já passei por aí. Eu já vi isso em algum lugar, né? Talvez num de seus sonhos você foi lá. Por que não? Ou veio uma pessoa numa foto, mas eu conheço de algum lugar. Realmente você pode ter se encontrado com essa pessoa. Então o sonho traz para a gente também esses momentos que a gente fica, né, sugestionados com ele, mas é o famoso déjà vu, né? Déjà vu, não sei bem a pronúncia. Mas é isso, o sonho é pertinente a nós espíritos encarnados. Nós ainda temos essa outra maravilha que Deus nos permite. Na nossa saidinha do corpo, a gente lembrar de alguma coisa e trazer essa informação. Mas tudo fica arquivado na mente do espírito. Nada foge. Eu apenas não lembro no organismo físico, mas o espírito guarda todas essas informações. Um fato que nós às vezes comentamos é: eu não sei o que eu fiz no passado, nem sei o que eu prometi fazer nessa existência. Sabe? Seu espírito toda noite sai do corpo. E ele lembra de tudo. Quando volta, por Deus não querer que isso nos perturbe, não permite que nós lembremos. Mas a informação está lá no espírito. E de alguma sorte, durante o dia você vai fazer aquilo que você se propôs, mesmo que seja, digamos, inconsciente. Porque você sabe discernir o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, e você vai se direcionar. E muitas vezes esse sonho vem para dar um reforço, para lhe dar uma puxada de orelha, ou seja, mostrar, olha, por ali. Então, nesse sonho confuso, ou seja lá como for, prestar atenção no detalhe. Às vezes uma simples palavra, uma pessoa que aparece no sonho, uma imagem, está lá a informação, que você apenas vai associar ao seu dia a dia, e aí pode ser a resposta para muitas sugestões. É ficar atento. E, repito, não precisa temer, não é? É um sonho. Só que tem hora que a gente deseja acordar, né? Um boi brabo correndo atrás da gente, e a gente nunca acorda, a gente grita, não sai som, né? Mas isso é para nos dar uma sacudida boa, porque aí você pensa melhor na vida. Nada mais do que isso, porque o cordão não se parte, não precisa ter medo, e a gente pode ir longe, pode até sair desse planeta, que ele estica, viu? Ele aguenta o puxavante. Então, é isso que nós precisamos ter em mente. Orar antes de dormir, pedir proteção e apelar para que venha bons sonhos. Então, para melhor compreensão dos sonhos e de seus fragmentos, vamos agrupá-los em 8 tipos diferentes. Primeiro, eles são conselhos que recebemos dos nossos amigos espirituais. Segundo, trabalhos enobrecedores que executamos no mundo espiritual. Estudos, viagens, reuniões com amigos espirituais, encontro com inimigos espirituais, se o tivermos. Na maioria nós temos, né? Encontro ou continuação do trabalho material, satisfação de baixas paixões e de vícios. Às vezes nós somos levados para ambientes que outrora frequentamos, e aquele estado de entorpecimento. Tudo isso são as categorias do que nos acontece quando estamos dormindo. E a lembrança do sonho, como diz aqui, tem tudo de nossa estada no plano espiritual através do sono. É tudo de lá, vem de lá essa informação.
Quando é do meu cérebro físico, ocorre aquilo, daquela confusão, aquele sonho confuso, que você está num canto, daqui a pouco está no outro, é uma pessoa, daqui a pouco é outra, e você não consegue detalhar, não é? Isso aí é porque há a interferência do físico no espiritual. Então, o sonho é, por conseguinte, um reflexo fragmentado de nossa vida fora do corpo, e fixamos-lo por analogia, por símbolos e por intuições. Entretanto, para que sonhemos, isto é, para que lembremos de qualquer fato que precisamos no plano espiritual, é necessário que tal fato nos tenha impressionado, e a fim de que o nosso espírito possa conservá-lo na mente, ainda quando envolto na matéria. Então, eu, tendo consciência que estou num sonho, eu devo aproveitar aquele momento, porque eu estou consciente. Usar isso a meu favor. Quantas vezes nós estamos no sonho, mas eu estou sonhando, isso aqui é um sonho, não é? Nós temos essa. Então é nesse momento que a gente deve aproveitar o máximo, porque você está lúcido fora do corpo, e aproveita e faz o que tem que fazer, porque como vimos aqui, muitas coisas eu apronto lá, e vão ficar lá prontas, para quando eu desencarnar, que tiver que fazê-las, algumas já estão prontas, já estão feitas, porque nesses desdobramentos eu consegui realizar alguma coisa, não é? Não deixei acumular tanto serviço. Então, quando tiver consciência do sonho, procurar se firmar e o mais longe que puder, porque é nessa hora que o espírito está com toda a sua memória ativada e você pode solucionar, resolver, melhorar muita coisa na sua existência física. Mais uma vez, Kardec, lá na questão 403, ele perguntou: por que não nos recordamos sempre dos sonhos? Resposta dos espíritos: nisso que chamas sono, só tens o repouso do corpo, porque o espírito está sempre em movimento. No sono, ele recobra um pouco de sua liberdade e se comunica com os que lhe são caros, seja neste ou em outros mundos. Mas, como o corpo é de matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões recebidas pelo espírito, mesmo porque o espírito não as percebeu pelos órgãos do corpo. Então, reforçando o que eu tinha dito anteriormente. Quando eu volto, a ideia, tudo que eu vi tende a ser esquecido, porque eu não vi com isso aqui, vi enquanto espírito. Então, ele nos aconselha que devemos estar com a atenção redobrada quando dormimos, porque ao chegar à calada da noite e uma vez se desdobrando entre as trevas, porque às vezes a gente vai em lugares horríveis, mas é porque é necessário. De alguma forma você está sendo requisitado para exercer alguma atividade naquele momento, naquele lugar, naquela região. Então, procuram nos confundir com os nossos guias espirituais, esses espíritos que às vezes nos atormentam no sonho, eles fazem isso, tentam nos confundir, mas nosso espírito é consciente e aí, às vezes não consegue aceitar muito fácil esse modo, né? Aí ele diz, continua: sempre para o mal, que ótimo aproveitamento seria que se fosse para o bem, ou seja, quando o espírito vem me atormentar fingindo-se ser outra pessoa, se isso fosse para o nosso bem, seria maravilhoso, porque ele estaria acrescentando. Mas, como ele está me atormentando, então não vai ser muito útil. Não é bom se fixar nisso aí. Então, procuremos conversar todas as noites com o nosso guia e reconhecê-lo, pois ele só nos levará por boas condutas e ótimos pensamentos, etc. Ou seja, quando eu faço essa prece, quando eu fico contrito, né, antes de dormir, aos poucos, só na prece eu já vou relaxando, já vou ficando mais à mercê do sono, do cansaço físico. Já perceberam que quando nós estamos muito cansados não dormimos logo? Porque a agitação do corpo não permite. Você tem que se aquietar primeiro para que o sono venha. Porque as células estão ainda a mil tentando resolver os problemas. Seu cérebro físico está bombando com pensamentos, com ideias, com coisas. Aí aquilo não permite que venha esse sono natural.
a nossa glândula pineal, que juntamente com o sistema nervoso central produz a melatonina, que é quem diz quando está claro e escuro. Então, fechar os olhos, apagar a luz, ficar num ambiente propício para que essa glândula possa atuar e a melatonina se espalhar e me trazer esse sono tranquilo. Mas lembrar que eu preciso relaxar, deixar o corpo bem tranquilo para que esse sono possa acontecer. Por quê? Agitado o corpo, a melatonina não vai funcionar legal. E tem pessoas que têm o hábito de dormir com a luz acesa, ou assistindo televisão. E isso inibe a produção da melatonina, porque ela é acionada com o fechar dos olhos. Escureceu, ela entende que é o momento dela. Mas aí eu estou deitado assistindo televisão. Meu cérebro está ativo. Não que ele fique inativo quando eu quero dormir, porque não conseguimos ficar sem pensar, né? Não tem como. Mas como vimos aqui, o espírito, ao adormecer o corpo, o espírito saiu, acabou. É onde a gente apaga, né? Quem tira direto num sono só, acorda no outro dia, nem sabe por onde andou. Já repararam que às vezes a gente acorda cansado? Ora, mas eu não fiz nada e estou cansado. Bom, você não fez no corpo físico dormindo, mas teu espírito deve ter feito, né? Deve ter dado uma caminhada meio grande. E aí, ao voltar para o corpo, ele deixa essas impressões ainda, resquícios, que apresentam-se no físico como um cansaço. E às vezes não acordamos também com a disposição, né? Radiante. Mesma coisa. São essas informações que conseguem penetrar ainda no corpo físico. Então, de qualquer sorte, o sonho é bom. Não tem por que ficarmos receosos ou reclamar quando tivermos o sonho. É analisar, verificar, checar, memorizar. Tem pessoas que conseguem até escrever, né? Pega uma cadernetinha, bota do lado da cabeceira e, ó, o sonho foi assim.